Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 18 de dezembro de 2025. São 11 horas da manhã, horário de Brasília. Fortalecer a Força Aérea Ucraniana. Vamos discutir aqui o que precisa para fortalecer, para ela poder antecipar mais os ataques da Rússia e, além de antecipar, que ela tenha maior capacidade de ataque, quer em solo ou quer no ar. Principalmente, eu acho que hoje a maior deficiência é a questão dos combates ar-ar, ou seja, derrubar, e mesmo que seja em solo russo, da Ucrânia, aviões russos que levantam voo para lançar bombas guiadas, lançar mísseis, etc. Vamos ver isso em detalhes. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, quero convidar todos a darem um like e também pedir mesmo para fortalecer mais o canal, aumentar o número de inscritos, compartilhe. Né? Vocês me ajudam assim, eu sempre ajudo vocês trazendo notícias de qualidade, verdadeiras para todos vocês. Conto com vocês, tá? Compartilhem, recomendem o canal, recomendem os vídeos. Obrigado. Façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. A Ucrânia, em conjunto com seus parceiros, ela está iniciando um trabalho para que seja mais capacitada em termos da sua força aérea, em termos da capacidade aérea que ela já tem, principalmente com os F-16, com os Mirage e mesmo com aqueles aviões soviéticos, da era soviética, mas adaptados com armamento utilizado moderno do Ocidente. Então, isso é importante e ela precisa ficar mais ágil para isso, né? E ela está, na realidade, fazendo um trabalho conjunto com seus parceiros europeus para resolver esta situação. A aviação de combate da Ucrânia ela vai ser reforçada, então, né? Vai ser reforçada não necessariamente com novas aeronaves, que também virão os Rafale, que foi feito um contrato, virão os Gripen, provavelmente também. Não sei se vão vir os dois, daqui a pouco só vai vir um, mas existem contratos de compra, mas que vão demorar pelo menos chegar lá por 2026 e 2027. Mas ela precisa, na realidade, fortalecer a defesa aérea do país e permitir o alerta precoce de ameaças contra ataques de mísseis Shahed, neutralizando-os mesmo quando ainda estão em território inimigo. Então, o que ela vai receber dos europeus, né? São aeronaves de ataque, de alerta aéreo, aeronaves equipadas com radar, elas vão levantar voo, a missão delas é fazer alerta aéreo quando um avião russo, por exemplo, a 600 ou 800 quilômetros, levantar voo, para lançar mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia. Então, essa é uma das funções, para detectar também quando mísseis Shahed, ainda em território russo, estão-se longe ainda, 100, 200 quilômetros, estão se dirigindo contra o território ucraniano, para também derrubá-los ainda em território russo, o que vai facilitar muito a missão da Força Aérea Ucraniana. E ela precisa muito disso. Agora, o que ela precisa para poder fazer, para poder combater? Ela precisa mísseis ar-ar de uma distância, de um alcance, de uma distância maior, né? Ela precisa, por exemplo, alcance maior de 200 quilômetros. Até 200 quilômetros, 180 quilômetros, ela já tem. Ela precisa mísseis que consigam alcançar, lançados dessas aeronaves de caça militares, para que atinjam a 300, 400, mesmo 600 quilômetros o míssil ou o drone, né? A transferência desses sistemas de ataque, ela deverá acontecer. Agora, a grande preocupação, na minha opinião, né, é que daqui a pouco ela vai ser adiada para amanhã, para depois de amanhã, e aí vai demorando. Já existe não só conversa, mas já definição muito clara que isso precisa acontecer. E a Europa, às vezes ela não consegue atender, a gente também tem que atender por uma série de razões óbvias, logística de produção, ela também não pode ficar sem, mas existe uma ameaça muito grande, que não é russa. Além da ameaça russa, é a ameaça americana, que daqui a pouco os americanos podem reduzir significativamente a venda de armamento e de munição para a Europa, que esse é que está sendo transferido para a Ucrânia.
até por questões do humor do presidente americano, não satisfeito com as negociações de paz, que ele está culpando a Ucrânia. Deu um prazo de 2 dias para o Zelensky assinar, fazer esse acordo, ou seja, entregue tudo para a Rússia, não precisa de referendo, não precisa de eleição, não precisa para nada para decidir isso. Entregue. E o Zelensky já disse que não vai fazer isso. Então é uma situação um pouco complicada por causa do humor, dessa paixão de Donald Trump por Vladimir Putin e pela Rússia. Parece um autêntico agente da KGB, ou um autêntico ativo da Rússia. Apesar disso, a Ucrânia também desenvolveu próprias capacidades de ataques, né? Ela tem drones de longo alcance, drones navais, inclusive, mísseis que ela desenvolveu, entre outros, né? E sistemas que são revolucionários, principalmente os drones aquáticos e subaquáticos. Os americanos, inclusive europeus, vieram ver para aprender com a Ucrânia. Então, como nós estamos falando de defesa aérea, a chave é o reforço com essas aeronaves, na minha opinião, de defesa aérea, e daí entregar para a Ucrânia mísseis que possam ser lançados dos aviões com distâncias maiores de 200 quilômetros. E aí vão ter um radar nesses aviões, né, de cobertura territorial muito maior. Tem que ser mais de um, são alguns que eles vão ter, não sei quantos que foram negociados, não foi noticiado, pelo menos eu não tive acesso a essa informação. Isso vai permitir que os mísseis, os drones, possam ser abatidos ainda em território da Rússia, né? Esse é um exemplo muito revelador, porque, considerando o componente de aviação como um todo, a prioridade e o armamento acessível à detecção de alvos aéreos de alta qualidade vai ser bem antecipada. Isso inclui, em particular, mísseis acessíveis para o F-16, que vão ter que ser fornecidos, e o potencial aumento no fornecimento de outras armas aéreas. Ao mesmo tempo, ao discutirmos a defesa aérea, não podemos ignorar ataques aéreos russos com bombas guiadas. Essa é uma coisa muito complicada. A bomba guiada, depois de lançada, é muito difícil de ser abatida. Então, o avião, de preferência, tem que ser abatido antes de lançar as bombas guiadas. Na realidade, quando se trata de neutralizar aeronaves inimigas, a Ucrânia precisa de mísseis ar-ar de longo alcance, além do horizonte, mais de 200 quilômetros, né, de distância que esse míssil, quando lançado do avião, possa voar. Existe um míssil MBDA Meteor, é um desses mísseis. No entanto, ele é compatível apenas com aeronaves Gripen e Rafale. Então, para o F-16 não dá. O F-16 não pode usá-lo, mas existem mísseis AIM-120 da série D, com alcance de até 185 km. Em qualquer caso, é uma defesa eficaz, requer um sistema de radar de alta qualidade. E dentre todas as opções realistas que acredito que a Ucrânia pode obter no futuro próximo, né? Aeronaves de alerta aéreo antecipado, acho que vão ser as principais candidatas para a Ucrânia, que vão ajudar a destruir as aeronaves russas, inclusive em aeródromos russos, dentro da distância que é a capacidade de voo desses mísseis, com a ajuda de parceiros. Isso é um nível, na realidade, totalmente novo para a Ucrânia. Está se falando de armas de longo alcance e capacidade de ataque preventivo. Na realidade, basicamente, os aeródromos militares com mísseis superfície ou ar-superfície de longo alcance, por exemplo, o míssil Middle Strike, que pode operar a profundidades no terreno inimigo de até 600 quilômetros. A Ucrânia precisa desse tipo de armamento. E esperamos que tenham resultados, que sejam comprados dos Estados Unidos, a Europa compra, ela disse que vai comprar, e espero que o humor do presidente americano não mude a política de fornecer para a Europa. Ele gosta de fazer dinheiro, então que continue fazendo dinheiro, ele e seus parceiros, mas forneça para a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Deem um like, se inscrevam, você que não é inscrito, compartilhem, façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.